Boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar agradecendo, né, o convite para estar aqui, agradecer ao Paulo, ao Tiago, ao Sérgio, né, amigos de muitos anos, e, sabe, juízes e promotores que saem bastante dessa imagem, né, que você tem, Ana Paula, e com justiça você tem, né? São muito poucos os juízes e promotores nesse Estado que têm coragem de enfrentar, né, a estrutura do Executivo e coragem de enfrentar essa barbárie que se instalou nesse Estado e que é realidade, como você falou, Ana Paula, em muitos estados brasileiros. Eu queria dizer que, para mim, é uma honra enorme dividir essa mesa aqui, claro, com todos que estão aqui, com a Caroline, com a Monique, com o Ibis, mas particularmente com a Ana Paula e com a Bruna, né? Também sou mãe, sou avó, e a cada morte dessas, né, isso toca, né, muitas mães nessa cidade, não todas, né? Se isso realmente, se essas mortes desses jovens, dessas crianças nas favelas, tocassem de fato o coração de todas as mães, eu não vou dizer nem de toda a população no Rio de Janeiro, se tocasse realmente o coração de todas as mães nessa cidade, né, talvez a gente tivesse coragem, né, de dizer ao Wixel que essa política é uma política assassina, nós não vamos aceitar. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação. Eu sou coordenadora do SESEC, para quem não conhece, é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, e a gente desenvolve projetos nas áreas de segurança pública, justiça e política de drogas, né? Eu, particularmente, nos últimos 6 anos, tenho me dedicado a estudos na área de política de drogas, né? O Luiz Eduardo falou aqui na parte da manhã, nem sei se todos estavam aqui, mas o Luiz Eduardo insistiu muito, né, nessa... nós precisamos ter clareza, né, do que está por trás, do que se torna um álibi quase, né, para que o governador, para que as autoridades, né, justifiquem a matança nas favelas. Essa que é a verdade. Então, em primeiro lugar, só para a gente ter uma noção muito rápida do tamanho do nosso problema, né? Ali está o Brasil, né? A quantidade de homicídios que acontecem no Brasil é igual à quantidade de homicídios que acontecem em toda essa área. É uma pena porque a projeção na tela grande, eu não sei por que perde a cor. Eu tinha reparado já de manhã, Paulo, você e o Verani aí como membros do Fórum Permanente, eu acho que eles precisam pedir para o TJ aí comprar um aparelho novo, porque esse aparelho tá tão ruim quanto alguns juízes e promotores que atuam nesses casos. Enfim, mas eu queria acabar de dizer isso. Então, se você somar a quantidade de homicídios que acontecem em todo esse resto do mundo, que está em azul, que é Canadá, Estados Unidos, norte da África, toda a Europa, Rússia, China, se você somar os homicídios que acontecem em toda essa área azul do mundo, é o equivalente ao que acontece no Brasil. Então, é uma média de 60 mil homicídios por ano, né? Isso já foi, inclusive, dito. Agora, o que a gente precisa, essa mesa é uma mesa que quer
né, colocar foco na questão do racismo estrutural. Então, se a gente olhar, né, o primeiro gráfico é a população em geral, quer dizer, a participação de negros e brancos na população em geral. E aí você vai para as vítimas de homicídio, né, já tem uma sobre-representação de negros nas vítimas de homicídio. Então, 71% de negros e 29% de brancos, né, quando você olha, quando você fotografa o perfil de quem morre, quer dizer, quem é assassinado no Brasil. E aí, quando você vai para mortos pela polícia, quer dizer, esse racismo que estoura na cara de todo mundo, mas muita gente não quer ver, né, tá aí nesse terceiro desenho, né, que são os mortos pela polícia. Então você tem 75%, enquanto os negros, né, são 54% da população, os negros são 75% dos mortos pela polícia. Né? Quer dizer, se isso não é racismo, precisa ser muito hipócrita para não admitir que isso é racismo. Isso, se a gente olhar para o crescimento do número de presos por tráfico de drogas, né, aí esse gráfico começa em 2005, então ele realmente consegue registrar todas as mudanças a partir da lei de drogas. A lei de drogas, né, foi festejada na época com uma lei muito progressista, porque o usuário não ia mais para a cadeia, né? No entanto, essa lei de 2006 aumentou a pena mínima, né, de 3 para 5 anos, e ao lado disso, embora, né, a lei diga que quem consome drogas, quer dizer, o porte para consumo próprio não deve ser, não deve receber uma pena de prisão, mas a gente sabe, né? Quer dizer, as pesquisas da Luciana Boatê já mostraram, quem está na cadeia, né, majoritariamente, quem está na cadeia cumprindo pena por drogas muito jovem, primário, não estava armado, a polícia não conseguiu relacioná-lo a uma facção local, ele tinha pouca quantidade de droga e era primário. Então, esse é o perfil, né, de quem está preso hoje por tráfico de drogas no país. Que a gente sabe, isso já se repete, a gente sabe que, né, quando o menino é apresentado ao juiz, se o menino for branco, classe média, né, ele pode ter 1 quilo de maconha, não, mas olha, a família tem grana, tudo, ele não precisa ser traficante. Né? Agora, se for um menino da favela, com uma pequena quantidade de droga, claro, né, ele precisa de vender droga para se sustentar. Então, ele vai ser preso por tráfico. Quando a gente olha esse gráfico é muito impressionante, né? Aí a cor melhorou ali na tela maior. Então, em 2018, 6.220 pessoas morreram no Brasil, mortas pela polícia. Aqui no Rio, em 2018, nós tivemos 1.534 pessoas mortas pela polícia. Esse ano, esse número vai ser maior, né? Eu, por acaso, ao longo desse ano, eu fiz algumas apresentações fora do Brasil. Quando eu mostro esses números, as pessoas sempre acharam, não, tem alguma coisa errada no gráfico. As pessoas não conseguem acreditar que a polícia nesse país mate num ano mais de 6.000 pessoas. E que só no Rio de Janeiro, 1.500 pessoas foram mortas no ano passado e esse ano serão mais. Né? Se a gente olhar ali, 998, em 2018, a polícia nos Estados Unidos matou 998 pessoas. A polícia nos Estados Unidos é considerada uma polícia violenta, uma polícia que não respeita direitos humanos. Se você comparar a polícia dos Estados Unidos com a polícia de outros países desenvolvidos, né, a polícia nos Estados Unidos mata muito mais do que a polícia em qualquer país europeu. No entanto, mesmo essa polícia violentíssima nos Estados Unidos, o ano passado matou 998 pessoas. E nós conseguimos
esse prodígio de matar 6.220 pessoas. E aí, né, essa figura, né, lamentável que nós temos como governador e que todos já conhecem, né, o que ele diz por aí. Né? Agora, o importante, não é, Bruna e Ana Paula, a gente tem que também ter clareza disso, e isso também tem que ser a nossa luta. Quer dizer, a nossa luta fora da favela é a luta de vocês dentro da favela. O Witzel, o Alemão e a Maré maciçamente votaram no Witzel. Maciçamente. Os resultados das eleições do ano passado indicam que o Witzel ganhou na Maré e no Alemão. Então, a gente também tem que se preocupar com isso. Porque a gente também, quer dizer, fora da favela e dentro da favela, nós fomos responsáveis pela eleição do Witzel. Né? E aí, infelizmente, é difícil a gente dar conta, porque depois dessas 5 crianças já morreu a Kathleen. Né? Então, eu realmente não tive condição de acrescentar, atualizar, mas infelizmente hoje já são 6 crianças mortas, né, por supostas balas perdidas, mas balas que, como o Raul Santiago diz, têm um endereço certo, que é o povo da favela, não são balas perdidas. E aí, só para terminar, e a gente depois discute isso quando a gente abrir para discussão com vocês, né? Que é um tema que o Luiz Eduardo levantou na parte da manhã. Então, é a guerra às drogas, né? Que é o álibi, que é a justificativa ideológica, política ideológica, para promover a matança dentro das favelas. Então, enquanto a gente não entender isso, quer dizer, enquanto a gente não entender que a política de drogas justifica, legitima, se torna um álibi diário para a matança na favela, a gente também não vai muito longe. E, nesse momento, esse é o último slide, que nós temos um baita desafio. Nós temos um desafio aqui no Rio de Janeiro, né, de enfrentar o Witzel, e nós temos um desafio a nível nacional, né? Nós temos que enfrentar o pacote anticrime do Moro. Aliás, ontem o Bolsonaro, ao lançar o seu novo partido, né, ele lançou também um projeto de lei, né, que retoma a questão, né, da excludência da ilicitude, e pior, porque ele está dizendo que isso tem que ser usado nas ações, nas operações de lei e ordem, né, que vão ser necessárias daqui para frente. Ou seja, aquelas manifestações de 2013, quer dizer, o governo já está preocupado, porque a América Latina está toda em pé de guerra, né? O Chile está nas ruas, a Bolívia está na rua, enfim, uma série de países, Colômbia está nas ruas, o Equador está nas ruas. Então nós temos uma série de convulsões em países diferentes na América Latina, e isso vai chegar aqui, né? Quer dizer, a gente não tem ainda dia e hora, mas é evidente que isso vai chegar aqui. E o governo Bolsonaro já está se preparando para isso. Então, o projeto de lei que ele apresentou ontem já está sendo chamado como o novo projeto de lei do AI-5. Né? Então, eles vão buscar um novo AI-5, eles vão criminalizar as próximas manifestações e vão botar em cima uma polícia com autorização para matar. Né? Quer dizer, ou bem a gente fica muito atento, ou bem vamos ser engolidos pelos próximos eventos. É isso aí.